Continuando, galera. Então, no capítulo 2 do livro de Geografia, conforme solicitado para que vocês dessem uma lida e tal, lá a gente ainda vai continuar o trabalho de dar continuidade, né, essa exploração a esse trabalho em cima do conceito de paisagem. Porém, nesse capítulo 2, né, como a gente está fazendo revisão desse capítulo, ali nós vamos concentrar os nossos estudos explorando e estudando como o cenário natural, como essa paisagem natural, ela vai se modificando, vai modificando-se ao passar do tempo, ao passar dos anos, ok? E quem são os grandes responsáveis por essa modificação, por essa mudança, né? Então, nós vamos ter dois conceitos chaves e que precisa... dois fenômenos, né, duas causas que precisam estar bem estruturadas para que não haja confusão na hora de você realizar sua prova, até para você saber mesmo, porque é muito importante estar bem estabelecido para que não haja dúvida. A primeira é elementos. A gente precisa compreender o que são os elementos naturais, que nós já estudamos no capítulo 1, certo? Paisagem natural. Também já fechamos isso no capítulo 1. No capítulo 2, os dois novos conceitos são os agentes naturais, ok? E o segundo conceito, gente, é processo de transformação da paisagem, ok? Tem gente ainda confundindo esses dois conceitos. Vamos compreender primeiro, então, o que são os agentes naturais, né, gente? São os fenômenos naturais da natureza, e são os elementos naturais também, a gente pode dizer dessa forma, né? E o primeiro exemplo que eu vou citar para vocês é o vento. O vento, gente, é o movimento do ar, né? O movimento do ar da nossa atmosfera. E ele é um agente natural responsável por diversas transformações da paisagem natural, ok? Obviamente, gente, mas isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, que os agentes naturais, eles modificam a paisagem cultural, os elementos culturais, né? Eles acabam gerando uma série de produções, de consequências, né? Até por conta da exposição mesmo dos elementos culturais e, logicamente, se o elemento cultural que está ali, o elemento daquela paisagem, ele modifica, com isso a paisagem também modifica. Mesmo não sendo o foco dos nossos estudos nesse momento, eu vou falar para vocês, vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Por exemplo, olha a parede ali atrás, tá vendo? Ela, na parte onde o rejunte, gente, é aquela parte onde a gente tem uma massa entre os azulejos, entre os pisos, né? A gente chama isso de rejunte. Com o tempo, aquilo foi oxidando, foi envelhecendo. E aí, o que a gente precisa fazer? Que a gente também estudou no primeiro conceito lá de história, quando a gente fala sobre cômodos, ambientes, né? Que a nossa casa, ela precisa de manutenção. Por quê, gente? Porque esses elementos culturais, né, esses objetos, todos os elementos que formam e que fazem parte da nossa casa, da nossa paisagem cultural, ali da residência, enfim, eles com o tempo, eles vão envelhecendo, eles vão alterando, vão mudando a cor, vão enferrujando, ou vão estufando. Lembram do exemplo da madeira lá do nosso armário? Então, com o passar do tempo, isso realmente vai envelhecendo, vai mudando, vai oxidando, enfim, o que quer que seja. E normalmente o que causa isso, gente, né? Normalmente são os elementos, são os agentes naturais, né? Que pertencem ao natural, fazem parte também de um elemento natural, né? Vou dar um exemplo da ferrugem, do ferrugem. Numa grade de uma janela, por exemplo, aquilo dali é oxidação, a oxidação daquele material, né, daquele metal, por conta das gotículas de água, né, que ficam presas no ar, né, que estão no ar. E aquilo dali vai se acumulando naquele material e vai oxidando aquele elemento, né? Então, assim, os agentes naturais também geram mudanças nos elementos culturais e, com isso, geram também mudanças nesse cenário, né? Nessa paisagem cultural. Mas vamos manter o foco aqui nas paisagens naturais. O vento, gente, como o nosso livro lá apresenta perfeitamente, ele vai mudando, ele vai moldando
as formações rochosas, né? A gente tem um exemplo das árvores de rocha, né, que foram os fortes ventos que foram moldando, lapidando aquelas rochas até fazer com que elas ficassem com o formato de uma árvore mesmo, né? Ou os ventos fortes que arrastam as areias do deserto, das praias, e vão formando os pequenos ou grandes, até mesmo grandes montes de areia, formando as dunas, né? E o deserto também, né? Tem uma história, que eu até vou colocar um link aqui para vocês, explicando um pouco da formação e manutenção do deserto. E aí vai explicar ali para vocês como o vento influencia nessa mudança, né, dessa paisagem natural. E logo em seguida a gente fala também sobre as águas da chuva, né? Que também gera um monte de transformações nessa paisagem, né? Então, assim, precisamos... Peraí... Isso é muito necessário que isso fique muito bem preso e muito bem definido para vocês, né? Separar os agentes naturais, agente é aquele que está causando, é o responsável pela aquela alteração na paisagem, né? Por quê? Por que ele é responsável por essa alteração? Porque ele gera transformação naquela paisagem, gente. É muito simples, né? E eu gosto muito do exemplo do deslizamento de terra, né? A água das chuvas, no período normalmente de chuvas, né, gente? Em regiões que são muito inclinadas ou que tem muitas montanhas, enfim, e um solo característico, um solo que absorve muita água, né, muito líquido. Então, no período de chuva, o que acontece? Aquelas chuvas ali, a água da chuva penetra no solo e faz com que o solo fique extremamente úmido e pesado, fazendo com que, em um determinado momento, né, ele já não consiga mais ficar compactado naquela montanha ou naquele morro, e por conta da quantidade grande de água, aquele pedaço de terra acaba se desprendendo daquele terreno, acaba se desprendendo daquele morro, e ele desliza morro abaixo, gerando, assim, o que a gente chama de deslizamento de terra. Ok, tia Érica, então o que seria o agente natural nesse episódio, nessa situação? Gente, as águas da chuva, né? Foram elas a principal geradora, a principal causadora daquele deslizamento. Então, agente natural aí nós temos as águas da chuva. E a transformação daquele cenário, a transformação da paisagem foi o que, gente? O resultado final. O que nós temos? Um deslizamento de terra. Tá? E da mesma forma, do mesmo exemplo, a gente tem também as avalanches. Só que são, ao invés de ser com terra, né, normalmente não, avalanches de gelo, né, normalmente é causado pelo gelo, né, vai ser causado pelo gelo, que é a mesma coisa. Com as baixas temperaturas e as quantidades de neve, formação de gelo, o que acontece? Aquele gelo acaba ficando muito pesado, ele também acaba se desprendendo da montanha e ele percorre montanha abaixo, ele desliza. Então, aí a gente tem avalanche de gelo também. E nós também temos as construções, né, as formações dos cânions que nós descobrimos juntos, que demoram muitos anos para serem formados, que também, né, aí a junção de dois elementos, os ventos, as águas, né, o fluxo natural daquele rio, né, de um determinado rio que vai formando o cânion, né, que normalmente são aqueles paredões rochosos, aquelas paredes gigantescas, altíssimas, de rocha, né, e de barro, de terra, que vão formando esses cânions, a gente chama de cânions. E é isso. E aí, com o passar do tempo, né, durante a nossa exploração e todos os nossos estudos... Peraí, vou ter que continuar um terceiro vídeo.